Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos fazer uma leitura do livro de Atos, capítulo 8. Quero que você abra a sua Bíblia, até para a gente dar uma exercitada na palavra, na espada. E vamos exercitar hoje a nossa Bíblia, queridos. Vamos ler do versículo 26 e até chegar ali no 39. Amém, queridos? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças porque o Senhor é bom e abençoador e a sua misericórdia dura para sempre. Tira de nós, ó Deus, todo o cansaço, todo o enfado, toda dor, toda preocupação, todo espírito contrário à tua palavra. Nós lançamos por terra na autoridade do nome de Jesus. Toma o nosso coração, a nossa mente, e que possamos aprender e ouvir de Ti, Pai. Que possamos fazer a diferença no meio desse povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Filipe e esse eunuco, queridos. Esse Filipe, ele provavelmente não era o mesmo Filipe de João 2, o discípulo, o apóstolo. Esse era um discípulo, mas não era o mesmo Filipe. Esse deveria ser provavelmente um outro Filipe. E logo no versículo 26, a gente vai se surpreender aqui com um chamado. A Bíblia diz que um anjo do Senhor apareceu a Filipe e disse: te apronta e desce. Temos uma missão para ti. E vai por esse caminho. E o caminho era o quê? Deserto, queridos. Deserto. Talvez você possa pensar, mas esse camarada, esse anjo, ele está com brincadeira. Chamar Felipe para ir para um caminho deserto. Mas é justamente esse chamado. Hoje nós, quando queremos anunciar o Evangelho, quando queremos fazer algum evento, a gente pensa bem, a multidão está daquele lado ali, aí ele corre para aquele lado, ele se organiza, leva equipamento de som, organiza tudo, porque aqui que é a parada, França, aqui que o negócio rola mesmo, ali embaixo é devagar, mas aqui é a parada. Com Felipe, queridos, foi o contrário. O anjo disse: desce por esse caminho deserto. Deserto. Eu já falei várias vezes que a matemática de Deus não é a nossa matemática. E às vezes a gente reluta, quer brigar, discutir. Não, mas aqui é um ponto estratégico, e aqui é isso, é aquilo, mas não tem ponto estratégico. Tem chamado. Te apronta e desce por esse caminho deserto até Gaza. Talvez Filipe pudesse pensar assim, mas o que eu vou fazer no caminho deserto? A gente às vezes reluta, né? Eu acho que isso aqui não tem muita lógica não, isso é só uma ilusão auditiva que está me pirando a cabeça. Mas Filipe, queridos, ele não questionou, ele se arrumou e desceu, fez como disse o anjo. Desceu por aquele caminho. E Deus tinha enviado Filipe naquele caminho porque tinha um propósito. A moda, né? Falar de propósito. Ah, pastor, tem um propósito.
Só que o propósito de hoje, que a galera fala, é um propósito para benefícios de si mesmo. Hoje temos igreja de todos os tipos. Isso está igual fast food. Você vai de acordo com a sua conveniência. Olha, eu vou ali na igreja porque lá tem um cara que toca muito legal. Vou ali porque tem um estacionamento beleza. O outro diz, não, eu vou ali porque fica próximo de casa. O outro fala, não, eu vou naquela outra igreja porque ela fica tão longe de casa que lá ninguém vai me entorrar a paciência para saber se eu fui ou não à igreja. O outro vai dizer, não, eu fui à igreja porque o pastor é um cara legal. O outro vai falar, não, eu fui porque lá tem uma rapaziada beleza e tal, e eu estou me entrosando. E o outro vai dizer, o pastor prega bem. E cada um vai ter uma palavra, cada um vai ter uma opinião. Olha, eu fui porque ali eu estou fazendo um propósito de ganhar 1 milhão. Eu estou ali num propósito de fazer isso, aquilo, no desafio não sei das quantas, na corrente não sei de qual, e por aí vai. Então, cada uma pessoa, se você perguntar dele, ele vai ter uma posição para te dar. Cada um, ele vai dizer alguma coisa a respeito de o porquê ele vem na igreja. Vai ser muito difícil você encontrar uma pessoa que diga, olha, eu fui à igreja porque eu desejei, como disse o salmista, eu ansiei cultuar o Senhor, eu ansiei estar ali adorando ao Senhor, prestar um culto a Deus. Davi, quando ele olha para os montes, e ele encontra nos montes ali muitos problemas, idolatrias e tudo mais, ele diz, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Não vem dos montes, mas vem do Senhor. Então, Filipe, ele foi agraciado quando o Senhor disse, desce esse caminho aí, levanta dessa tua rede suja, nojento, e vai lavar essa rede, e vai por aquele caminho ali da chácara, e lá tu vai encontrar alguém que tu vai evangelizar. Ele abre um lado do olho, olha assim para o sol, será que vai chover? Será que o sol não está muito quente? Será que não é perigoso, caminho deserto ali? Ouvi dizer que ali é um perigo lascado, estão roubando o celular, doidado. E ele começa a fazer um monte de pergunta para ele. Ele menos pergunta para Deus. Ele faz as perguntas para ele mesmo. Será que realmente é Deus, não é um espírito contrário que está falando comigo? E ele começa a colocar um monte de obstáculos. E aí ele diz, eu vou dar mais um sono. Isso não é para mim. Eu acho que quem tem que fazer essa parada é o Luciano, que tem moto, ele é que vá. Ou então o Menezes, que é forte, tem esse lance da polícia, ele é que vai lá encarar lá a invasão. Eu não vou não. Ou seja, ele passa a noite toda orando, diz, Senhor, fala com teu servo, envia-me, Senhor. Mas na hora do pega para capar, ele diz, manda o irmão. Ele não vai, querido. Ele não vai, ele fala com Deus, ele quer ouvir a voz do Senhor. Tem um trabalho ali, pastor, que o pessoal está precisando ser evangelizado. Vai lá, empurra o pastor. Ele mesmo não tem. Mas com Filipe não foi assim, queridos. Filipe não tinha WhatsApp, não tinha nada. Filipe tinha só a obediência de Deus, o chamado. Nós falamos muito já sobre o chamado, que é uma das primeiras categorias da ordem da salvação, é o chamado de Deus na vida do homem. Um homem sem um chamado, ele está ferrado, queridos.
Então Deus tem um chamado para essa pessoa. E quando o chamado vem, o chamado bate no teu coração, ele vem como uma onda. Ou tu pega ela e vai, ou tu se abaixa e ela passa. Não volta mais. Deus não trabalha com covardes. E quantas vezes Deus ele tem nos chamado durante a nossa vida e a gente às vezes não percebeu esse chamado. Quantas vezes Deus está te convidando para te levar uma palavra a uma pessoa e você fica naquela relutância, será que eu vou? Será que realmente é Deus? E se o cara foi ignorante, se a mulher fechar a porta e você começa fazendo um monte de indagação, e aí Deus fecha a porta e acabou o teu tempo para fazer esse serviço. Porque existe um tempo, queridos, para todo propósito, inclusive o evangelismo e o discipulado debaixo do sol. A gente precisa estar firme nesses propósitos. No versículo 30, já chegando no versículo 30, o Senhor vai dizer para Felipe, diz: Felipe, tu está vendo essa carruagem aí? E a carruagem vinha no seu curso normal. Ele diz: vai seguindo essa carruagem. Agora o evangelismo não é mais uma caminhada, o evangelismo já é uma maratona. Felipe vai correndo ao lado da caminhada. Imagina você evangelizando um cara andando de bicicleta e você correndo ao lado dele, e correndo, e o cara na bicicleta e você correndo. Era assim que Felipe ia, talvez um palmo de língua para fora, mas ele ia ali. E a Bíblia diz que o eunuco, ele ia lendo um livro. Para você ter uma ideia, esse eunuco não era pouca coisa. Ele era o ministro de uma rainha da Etiópia. Ele tinha uma bagagem, ele tinha uma representatividade tão grande que ele tinha o privilégio de ter com ele rolos sagrados. Isso não era para qualquer um, não, nem os discípulos, nem muitos seguidores de Cristo ali tiveram essa oportunidade de ter ali os rolos sagrados. Isso ficava no templo. Mas o etíope, ele tinha lá os rolos sagrados do profeta Isaías, ele ia lendo. E mais, o etíope frequentava a sinagoga, porque a Bíblia diz que ele ia a Jerusalém, ele estava no retorno da sinagoga. Então ele era um homem religioso, ele conhecia a religião. Ele poderia muito bem estar lá na Etiópia, porque lá também tinha suas religiões, mas ele era um homem temente a Deus. Então ele conhecia a base do judaísmo, ele conhecia a base da religião. E ele ouviu falar de tudo aquilo que estava acontecendo em Jerusalém, inclusive da crucificação de Cristo. Ele ouviu falar da ressurreição de Cristo. Ele era um homem ligado, inteirado. Era um eunuco. Queridos, um eunuco era aquele homem que ele era separado para cuidar de um harém. Ele era castrado, ou nascia daquele jeito, ou ele se fazia eunuco. Ele se considerava um homem castro para cuidar das coisas de um rei. Então aquele camarada cuidava das coisas de uma rainha. Era um homem muito inteirado, muito inteligente, que tinha uma responsabilidade muito grande e muitos homens à sua disposição ali para fazer o serviço da rainha. E ele foi ao culto. E na volta ele estava lendo o livro. Talvez alguém leu essa passagem lá na sinagoga. Ele voltou um pouco encucado e vinha lendo aquilo ali. Lembrando que naquela época não existia energia elétrica. Provavelmente ele vinha pela manhã, e o culto era pela manhã. E aí ele encontra Felipe, um camarada correndo ao lado da carruagem, com palmo de língua para fora, ouvindo ele falar em voz alta ali o texto.
Então Filipe faz a pergunta clássica, querido, que todos nós temos dificuldade. Pastor, eu não sei nem como abordar. Isso é papo de covarde, né? Eu não sei nem como abordar, nem como chegar. A gente não sabe. Filipe sabia, queridos, porque ele tinha intimidade com Deus. Então Filipe faz uma pergunta bem simples e objetiva: entendes o que lê? É até perigoso o cara dizer isso hoje, querido. Entendes o que lê? Que ele vai dizer: pastor, nem eu mesmo entendo, eu vou estar entrando numa boca dessa. E o eunuco vai dizer para ele o seguinte: como é que eu vou entender se não há quem me explique? Filipe disse: eu vou te explicar. Disse: então sobe aí. Filipe sobe na carruagem, já começa a melhorar, né? Provavelmente ele já tomou água, porque o camarada ali era o cara, ele vinha bem servido. Tomou uma água, deu uma melhorada, já começou a melhorar a coisa para Filipe. Então Filipe vai explicar a passagem que o eunuco estava lendo, que era a passagem de Isaías, quando dizia que o Senhor foi levado como uma ovelha ao matadouro, e ali silenciosamente ele se deixou ser morto por uma turma de pessoas que sacrificavam. Então Filipe, o eunuco vai questionar Filipe, vai dizer: ele fala dele mesmo, o profeta, ou ele fala de outro? E Filipe vai narrar toda essa história, eu acho que ao longo de 60 quilômetros, querido. Vamos chutar 60 quilômetros daqui de onde nós estamos, vai dar lá, vai dar mais ou menos 60 quilômetros daqui para o Ariaú. 57 quilômetros e alguma coisa, para ser mais preciso. Filipe estava na carruagem. E eu imagino que Filipe estava numa preocupação muito grande. Deixou as filhas dele em casa. Ele tinha 4 filhas. E ele pensou: disse, como é que eu vou voltar, meu irmão? E a carruagem correndo. E Filipe explicando para o eunuco. E a carruagem correndo. A primeira ponte que passou, que o eunuco viu uma água, disse: para a carruagem. Nós temos aqui a água, e está aqui a palavra, e tu já me explicou e eu entendi. O que me falta mais para ser batizado? Sabia que essa pergunta nós deveríamos fazer todos os dias aí para a galera que está conosco? Rapaz, está aí a água. A palavra todo domingo é falada, a Bíblia está aí, o que te falta para te ser batizado? Essa foi a pergunta que o eunuco fez para Filipe. Eu tenho certeza que qualquer um iria dizer para ele: olha, o que falta é o seguinte, tu tem que trazer teus documentos, fazer um curso aí, um treinamento de 1 mês, para te aprender como é que funciona isso aqui e tal. Começa a dar teu dízimo, começa a frequentar a igreja, e aí a gente vai providenciar o teu batismo. Queridos, lá em Mateus 28, a gente já lê esse versículo aqui meio que de praxe, aí o Rafael lê ele quase que direto. Ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus fala isso. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando tudo aquilo que eu tenho ensinado para vocês. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus vai dizer batizando e ensinando. Você já prestou atenção que a gente faz o contrário? A gente ensina, depois batiza. Você acha que funciona um negócio desse? Se Filipe fosse seguir a nossa regra, ele não tinha batizado o eunuco, não. Ele tinha talvez desprezado o eunuco. Primeiro queria perguntar ao eunuco: cadê tua mulher?
O eunuco disse: que mulher, rapaz, tu não está vendo que eu sou eunuco? Ele disse: cara, então tu não tem como, tu não pode servir a Deus, tu é eunuco. Ele ia botar esse obstáculo muito grande. E ele ia começar a questionar com o eunuco algumas coisas. Mas o que ele disse? Se tu crer no Senhor Jesus Cristo, não tem nada que te impeça, não. De todo o teu coração, não tem nada que te impeça. E Filipe pega ali a água e coloca o eunuco ali naquele igarapézinho ali, eu imagino, e puxa o eunuco e está feito a parada. É isso, simples assim. E isso, queridos, isso pode acontecer todos os dias conosco. Que tem de eunuco aí, pessoas que estão com a mente cozida, pessoas que estão aí preparadas para receber Cristo. E muitas vezes nós somos covardes. Porque se um cara daquele caminhar com a Bíblia para o nosso lado, a gente corre. O que esse cara quer, rapaz, com Bíblia do meu lado aí? E ele vai dizer: irmão, vem cá, me explica esse pedaço aqui da Bíblia. E dependendo da covardia dele, da distância, ele vai dizer: rapaz, tem um cara ali, o Menezes, esse conhece, vai lá com ele. Ou então vai lá com a Lília, talvez ela possa te dizer alguma coisa. Se ela não te disser, quinta-feira o Rafael talvez te diga. Mas eu já vi mesmo essa passagem. Ele ainda vai dizer assim: eu já vi mesmo coisa desse sentido. Por isso, queridos, a gente bate na tecla aqui, ó. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E a gente bate direto: leia a Bíblia. Se você ler uma folha da Bíblia por dia, você vai ver que em poucos meses você já está lá na frente. Você, cara, eu já li isso aqui tudo. Leia só um capítulo por dia. E você vai ver que você vai estar bem alimentado. Talvez você comece a ter um monte de dúvida, mas não te preocupa. As dúvidas são assim mesmo, não se preocupa. Se você entra num carro para dirigir e você nunca teve a experiência de dirigir um veículo, quando você senta na cadeira, que você olha o painel, aquele monte de coisa, você fica confuso. E você quer desistir. Não, isso não dá para mim. Não vai lá, bota ele de novo no carro, ele dá uma olhadinha lá para baixo, ele vê 3 pedais. Mas como se eu só tenho 2 pernas? E aí ele quer correr novamente. E com muita luta ele vai começar a dirigir. E quando ele está aprendendo a dirigir, ele fica com o pescoço duro, ele não vira para o lado de jeito nenhum. O local onde ele passa o câmbio, fica o braço uma dor insuportável. Se alguém fala com ele da rua: ei, fulano, ele diz: não fala comigo que eu estou dirigindo. Ele fica duro, porque ele está num processo de confusão, queridos. O nome desse processo chama-se confusão. Se você nunca entrou num carro para dirigir, você não tem nenhuma confusão com aquele carro. Mas quando você passa a operar aquele veículo, você entra em processo chamado confusão. Depois que você começa a pegar a prática, não é a teoria não, porque tem um monte de gente dirigindo só na teoria, é na prática. Depois que você pega essa prática, ela fica tão cauterizada na sua mente, que você vem da sua casa para a igreja e você diz: cara, eu nem lembro se eu passei marcha. Não sabe se você passou a marcha ou pisou em tal lugar. Você ficou craque naquilo ali. Então, se você não começa a exercitar a leitura da Bíblia, não começa a se dedicar a orar e pedir uma direção de Deus, vai estar sempre correndo do eunuco, queridos. E todas as vezes que um eunuco te pergunta, ou qualquer pessoa te pergunta, o que significa isso, tu começa a ficar triste pela covardia. E lembra-se do que está escrito lá em Apocalipse. Porque os covardes
eles não herdarão o reino dos céus. E quando a Bíblia fala de covarde, querido, o covarde é esse camarada que ele reluta, ele renega, ele nega as coisas do Senhor. Isso é um covarde. Então, a gente sempre estimula, cara, leia a Bíblia, pratica essa palavra aí. Mesmo que não tenha ninguém que te ensine, mas vai chegar um ponto que a Bíblia mesmo por si vai te explicando as coisas. Mas é claro que vai ter alguém que vai te ensinar. O eunuco pergunta para Filipe: como é que eu vou entender se não tem quem me ensine isso aqui? Então começa a exercitar a tua Bíblia. Todo dia pega um capítulo, vai derrubando capítulo por capítulo ali. Vai notando, vai riscando. Olha, isso aqui eu não entendi, deixa eu levar isso aqui, que eu tenho certeza que o irmão, a irmã vai me ensinar, vai me dar uma luz sobre isso aqui. Começa a riscar a tua Bíblia. É assim que funciona, queridos. Você contrata um profissional de saúde e ele vai dizer: você vai fazer tantos exames. E tu faz 3, 4 exames, tu olha, tu não entende nada. Mas tu chega com ele, ele vai dizer: olha, isso, te dá todo o diagnóstico. Porque ele está passado na casca do alho sobre aquele assunto. Ele é bom naquilo ali. Ele pratica aquilo ali constantemente. Da mesma forma, ele pode te perguntar alguma coisa da Bíblia que ele não sabe. Ele vai dizer: cara, eu já li isso aqui umas 3, 4 vezes, mas eu não consigo entender. Mas tu que frequenta a igreja aí, me dá uma dica sobre esse assunto. Tu contratas uma pessoa para consertar um objeto na tua casa, que tu já lutou muito e tu não consegue. O cara bateu o olho, ele vai dizer o que é. Diz: isso aqui é assim, assado. Ele sabe o que é a situação. Nós, como crentes, queridos, devemos aprender a palavra de Deus. Tem pessoas que você diz: olha, tu entende isso aqui? Ai, dá uma dor de cabeça tão grande, eu não quero nem mexer com isso. Cara, dá um sono, eu não consigo ler a Bíblia. E começa a botar um monte de obstáculo. Esse é o covarde, queridos. E a gente tem que se atentar para as palavras do Senhor, que os covardes, eles não têm espaço com o Senhor. A gente precisa exercitar a nossa fé, e exercitar a nossa fé é praticar aquilo que o Senhor tem nos dado. Filipe, queridos, Filipe estava muito cansado. Imagina o Filipe já um cara de idade, ele tinha 4 filhas, levando esse evangelho. 60 quilômetros Filipe já tinha percorrido ali na carruagem, explicando para esse eunuco. Tem camarada que diz: olha, eunuco, hoje não dá, porque eu tenho aí um negócio para resolver, mas amanhã a gente vai te explicar melhor isso aqui. Não tem amanhã, queridos, esqueça isso. Não existe amanhã. O amanhã é hoje, é o agora. Não existe esse papo de amanhã eu vou... Não deixa para fazer amanhã aquilo que tu pode fazer hoje. Porque no dia do Senhor, a Bíblia diz que um será levado, o outro ficará. E não tem esse papo de Senhor, espera até amanhã, Senhor. Não tem amanhã, é hoje, é agora. É isso. Filipe poderia estar muito preocupado, 60 quilômetros. Rapaz, não é fácil, 60 quilômetros na pernada, isso não é fácil. E o que acontece lá no versículo 39, quem pode ler aí? O que acontece no 39? Nem Salomão, queridos, em toda a sua glória fez aquele voo que Filipe fez. Olha a misericórdia de Deus na vida de Filipe. Olha o tratamento que Deus dá para com aqueles que o servem.
Deus não deixou Felipe voltar na pernada, não. 60 quilômetros? Não, vem cá, filho. Vem aqui com o papai que ele vai te levar de volta. Sabe, queridos, às vezes nós perdemos as bênçãos do Senhor porque nós queremos levar pela nossa razão, pelo nosso raciocínio, a nossa cabeça, a nossa comodidade. Não, eu acho que por aqui, assim, assado, eu não vou não. E começa naquele papo lá e precisa, queridos, precisa passar por um processo chamado conversão. Se não passar por esse processo, vai ficar pirado igual Nicodemos estava pirando. Nicodemos disse: eu não sei, Senhor. Ele disse: Nicodemos, se tu não nascer da água e do Espírito, tu está ferrado. Tu não pode ver o reino dos céus. Precisa passar por esse processo, queridos. Tem muita gente que precisa nascer de novo, porque o evangelismo é doação, é amor, é entrega. Você tem que se doar, querido. É você se acordar num horário que você não quer. Tá um horário, tá um sono tão gostoso, mas tem que ir. Poxa, pastor, tá uma chuvinha legal, mas tem que ir. Você tem que estar sempre preparado para o chamado do Senhor. Quando nós doamos a nossa vida ao Senhor, entregamos a nossa vida ao Senhor, significa isso, querido. Você não tem mais domínio sobre o seu querer. É o Senhor dizer: olha, vai, é daqui para ali, tu vai e acabou-se. Isso é doação. A gente fica observando tantas pessoas e a gente vê que está tão longe de se tornar um cristão de fato, de verdade, porque os pensamentos deles ainda são pensamentos longe dos pensamentos do Senhor. Camarada que não abre mão de certas coisas. Eu não abro mão, pastor. Não abro mão, França, disso aqui para nada, não. Posso fazer tudo, mas aqui eu não abro mão. Precisa se converter, queridos. Não houve ainda o processo de conversão. Ele ainda está no chamado, mas não houve o processo de conversão. Pedro foi assim. Pedro foi assim. Jesus disse para Pedro: Pedro, chegará um dia em que tu vai ser levado por caminhos que tu não vai desejar ir, mas tu vai. Então, quando nós temos um chamado, quando nós temos uma conversão, o Senhor vai dizer para ti: olha, arruma tudo aí e vai para um lugar que eu vou te mandar que tu não conhece. E você sente aquele peso ali, e às vezes chora, reluta, mas Deus tem planos, queridos, que não está nos seus planos. Deus tem uma série de projetos que você jamais pensou. Portanto, conversão é isso, queridos. É você sentir mesmo aquele amor, aquele fogo, aquela paixão pelo que você faz para Deus. Isso é evangelho. É você ir além daquilo que você acha que não pode. Evangelho é fazer aquilo que você não quer, porque fazer o que quer é fácil. É fazer o que você não quer. Aí você encontra liberdade. E isso é liberdade. Liberdade no Senhor. É quando você consegue renunciar uma série de coisas em nome do Senhor. Então começa a se esmerar na palavra de Deus. Começa a ler um capítulo por dia, jejuma, ora, clama a Deus. Começa a falar com o Senhor, dizer: Senhor, até aqui eu levei as coisas na conversa fiada, mas a partir de hoje eu vou começar a anunciar o teu nome. Eu não tenho sabedoria, Deus, mas eu tenho certeza que o Senhor vai me capacitar. O Senhor vai me dar palavras bonitas, sábias. O Senhor vai me dar palavras que possam
transformar corações. Talvez essas palavras, Senhor, possam não ser tão belas à vista daqueles homens eloquentes, mas quem sabe elas serão libertadoras na vida daqueles que estão necessitados. É isso que o Senhor busca, queridos, um homem, uma mulher, um ser humano capaz de se colocar na brecha. E se nós quisermos e ouvirmos, como diz o profeta, nós comeremos o melhor dessa terra. Que Deus te abençoe onde quer que você esteja, que Deus possa resplandecer o seu rosto sobre você e lhe dê a paz.